Fábula. Houve um tempo em que um jovem caçador e um velho mestre de obras observavam, do alto de um despenhadeiro, um leão imenso, que guardava a única passagem para o vale fértil. O caçador, com o peito estufado e os músculos tensos, disse: "Vou descer e lutar. Vou provar que minha força é superior. Meu nome será lembrado pelo suor e pelo sangue derramado naquela areia." O mestre de obras, que segurava apenas um pequeno cinzel, olhou para o jovem e sussurrou: "O suor é o choro da ignorância. Se você lutar, o leão usará a fome dele para te destruir. Você estará alimentando o motor dele com a sua própria vida." O caçador não ouviu. Ele desceu. O seu ego gritava mais alto que o rugido da fera. Ele atacou com fúria, mas quanto mais força ele fazia, mais o leão se enfurecia. O combate era puro calor, barulho e exaustão. O caçador voltou para cima, ferido e humilhado, dizendo que a realidade era injusta e o destino cruel. O mestre de obras, então, caminhou até uma pedra arredondada que repousava no topo da inclinação, exatamente acima de onde o leão costumava dormir para se proteger do sol. Ele não empurrou a pedra. Ele passou horas apenas observando o vento, a inclinação do terreno e a posição do sol. Com um toque leve do seu cinzel, ele removeu apenas um pequeno fragmento de cascalho que travava a base da rocha. O mestre então sentou-se e começou a comer uma fruta, em silêncio. Quando o sol atingiu o zênite, o calor expandiu o solo sob a pedra. O vento soprou na direção exata que o mestre previra. A pedra, sentindo que o equilíbrio da montanha havia mudado, não teve outra saída lógica a não ser rolar. Ela não fez barulho até o último segundo. Ela não se forçou. Ela apenas seguiu a gramática do mundo. Lá embaixo, o leão, ouvindo o estalo final, saltou para frente, exatamente para onde o mestre sabia que o instinto de preservação o levaria. O leão não fugiu da pedra. Ele correu para a armadilha que o mestre havia cavado dias antes, movido pela sua própria autoconfiança de predador. O vale estava livre. Não houve gritos, não houve luta épica. O caçador, perplexo, perguntou: "Como você venceu sem lutar?" O mestre de obras apenas guardou seu cinzel e respondeu: "Eu não venci o leão. Eu apenas convenci a gravidade e o medo dele a trabalharem para mim. Eu estava descansado, pois quem fez o serviço foi o peso do mundo." Vamos entrar na análise da fábula. Tem um ponto importante aqui. Ignorância, aqui, não é falta de inteligência, nem falta de esforço. É outra coisa. Ignorância, nesse contexto, é não enxergar as forças invisíveis que realmente decidem o resultado. O caçador não é burro. Ele é forte, corajoso, disciplinado. Ele tem virtudes que em muitos contextos seriam suficientes para vencer. Mas aqui não são. Porque ele está ignorando elementos fundamentais da realidade. O comportamento do leão, o ambiente, inclinação, calor, vento, o tempo e principalmente a previsibilidade do instinto. Ou seja, ele vê o problema, mas de forma incompleta. E esse incompleto é tudo. Porque quando você enxerga só uma parte do sistema, você inevitavelmente toma decisões que parecem corretas, mas que estão estruturalmente condenadas. É aí que entra a frase do mestre: "O suor é o choro da ignorância." Essa frase é pesada, quase provocativa, mas dentro da lógica da fábula, ela faz sentido. Não quer dizer que esforço é inútil. Não quer dizer que disciplina não importa. O que ela aponta é algo mais incômodo. Quanto mais você precisa compensar com força bruta, maior a chance de estar entendendo errado o sistema. O caçador sua porque ele está lutando contra algo maior do que ele, sem entender como aquilo funciona. Então, o esforço vira uma tentativa desesperada de corrigir uma leitura errada da realidade. Ele não está apenas lutando contra o leão, ele está lutando contra o funcionamento do mundo. E o mundo não perde. Agora entra a camada mais profunda, a carga de responsabilidade. Depois que você vê o que o mestre viu, você não pode mais ser o caçador inocente.
porque agora você sabe que existem alavancas invisíveis. Você sabe que timing muda tudo. Você entende que contexto pode ser manipulado. Você reconhece que comportamento humano e animal segue padrões. E a partir daí, ignorar isso não é mais ignorância inocente. É negligência. Percebe a mudança? Antes, como caçador, você pode dizer, eu fiz o meu melhor, eu lutei com tudo. Isso é aceitável quando você não vê o sistema. Mas depois que você enxerga, o padrão muda. Você começa a se perguntar, eu considerei o terreno? Eu antecipei a reação? Eu usei o tempo a meu favor? Eu criei vantagem antes de agir? E aí você troca esforço como justificativa por resultado como responsabilidade. Isso pesa. Porque agora o erro não vem mais da falta de força. Vem da falta de leitura. E essa ignorância dentro da fábula aparece em 3 níveis muito claros. Primeiro, ignorar o sistema. O caçador vê o leão como inimigo direto. O mestre vê o sistema inteiro. Gravidade, calor, instinto, terreno. Segundo, ignorar o tempo. O caçador quer resolver agora. O mestre prepara o cenário e espera. Terceiro, ignorar o próprio ego. O caçador quer provar algo. O mestre quer resolver o problema. E isso muda tudo. Agora, existe um ponto importante que precisa ser dito com honestidade. A frase "isso ora é o choro da ignorância" não é universalmente verdadeira. Ela funciona como uma provocação estratégica, não como uma lei absoluta. Existem situações onde não há alavanca, não há atalho, não há manipulação possível. Existem cenários onde só existe esforço mesmo, mas nessa fábula, o ponto não é esse. O ponto é que o caçador escolheu esforço porque não viu alternativa. E isso é completamente diferente de escolher esforço porque ele é necessário. E aqui entra uma camada ainda mais profunda, talvez a mais importante de todas: as variáveis. Porque no fundo, tudo isso que estamos falando, ignorância, estratégia, percepção, gira em torno de uma coisa só: a capacidade de identificar, filtrar e usar variáveis. Variável nesse contexto é qualquer fator que pode mudar e que influencia o resultado. E nessa fábula existem muitas, muito mais do que parece à primeira vista. E o que diferencia o caçador do mestre não é força, não é coragem, não é experiência. É a relação deles com essas variáveis. O caçador enxerga praticamente uma única variável dominante: força. Para ele, o problema é direto. Existe um leão. Ele precisa vencer o leão. Logo, ele usa força. O mundo dele é simplificado, linear, reduzido. E isso cria uma ilusão de clareza, que na verdade é cegueira. Já o mestre enxerga um sistema de variáveis interconectadas. Vamos abrir isso completamente, sem economizar. Ele percebe a variável do comportamento do leão, onde ele dorme, como reage a ameaças, como o instinto de preservação o faz se mover. Ele percebe a variável do ambiente físico, a inclinação do terreno, a posição da pedra, o atrito, a estabilidade. Ele observa o vento, direção, intensidade, padrão. Ele considera o calor, a expansão do solo ao meio-dia. Ele entende o tempo, o momento exato em que essas variáveis se alinham. Ele reconhece a própria presença, o fato de que sua ação mínima pode alterar o equilíbrio. Ele entende a variável invisível do ego, tanto dele quanto do caçador e até do leão, na forma de autoconfiança predatória. Ele também trabalha com probabilidade. Nada ali é 100% garantido. Mas ele aumenta drasticamente as chances ao alinhar variáveis. Ele considera risco. Ele não se expõe diretamente ao leão. Ele calcula custo. Sua ação exige quase nenhuma energia. Ele maximiza valor. Resolve o problema com mínimo desgaste. Ele usa tempo como multiplicador. Ele manipula o contexto ao invés de confrontar o problema diretamente. E o mais importante, ele não tenta controlar todas as variáveis. Ele escolhe as poucas que realmente importam. Essa é a diferença central. Porque existe um erro comum quando alguém começa a entender isso: achar que precisa considerar tudo, que tudo é variável, que tudo importa. E isso leva à paralisia. Mas o estrategista real não vê mais coisas. Ele vê melhor. Ele filtra,
Ele ignora 90% e foca nos 10% que realmente decidem o resultado. Na fábula, o mestre não está analisando infinitamente. Ele está selecionando com precisão. Gravidade, posição da pedra, comportamento do leão e tempo. Só isso. E isso é suficiente para reconfigurar toda a situação. Então, sim, conhecer essas variáveis dá vantagem. Mas não é o conhecimento em si. É o uso. É saber quando observar, quando agir e quando parar. E isso nos leva de volta ao paradoxo final. O estrategista completo não é o que calcula tudo, controla tudo ou prevê tudo. É o que sabe quando pensar, quando agir e quando ignorar. E esse paradoxo existe porque você não pode maximizar os três ao mesmo tempo. Pensar demais atrasa. Agir rápido reduz precisão. Ignorar reduz informação. Então você está sempre trocando uma coisa por outra. E essa fábula mostra isso perfeitamente. O caçador age sem pensar o suficiente. O iniciante ficaria preso pensando demais. O mestre faz algo raro. Ele pensa profundamente no início, ignora o impulso de agir, age minimamente no momento certo e depois para. Ele não interfere mais. Ele não tenta controlar o resultado. Ele deixa o sistema operar. E esse talvez seja o ponto mais sofisticado de tudo. O momento mais estratégico da história não é quando a pedra cai. É quando o mestre senta e come a fruta. Porque ali ele decidiu não agir. Ele confiou na estrutura que criou. Isso é estratégia no nível mais alto. Então, no fim, sim, o suor do jovem é o peso da ignorância. Mas não ignorância de burrice ou fraqueza, e sim de não perceber como o mundo realmente funciona naquele contexto. E a frase que amarra tudo isso continua sendo a mais precisa. O ignorante luta contra o problema. O estrategista reorganiza o mundo para que o problema se resolva sozinho.